E aí, meu amigo, minha amiga, você gosta de um thriller, de um suspense policial? Eu tenho um livro bom aqui para vocês. Eu estou falando do livro Natureza Morta, da escritora Louise Penny. Mas antes de começar, deixe-me me apresentar. Meu nome é Robert Jean Cardoso e aqui nós conversamos e divagamos sobre livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor. Se inscreve no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Qualquer uma dessas ações ajuda muito o canal a crescer. E eu fico muito grato, eu fico grato de coração aí com vocês. Agora, começando o conteúdo do vídeo, tá? Primeiramente, eu tenho que dizer que este livro eu li pelo Kindle. Então eu não tenho ele físico aqui para mostrar para vocês, tá bom? Talvez este vídeo seja um vídeo um pouco mais curto, porque é um livro de suspense, um livro de mistério. Então, se eu ficar aqui divagando muito sobre o livro, pode ser que eu acabe com o mistério, pode ser que eu acabe com o suspense do livro, e daí eu possa estragar a sua experiência de leitura. Então, esse não é o meu intuito. O meu intuito é o quê? É convencer vocês a ler este livro aqui, tá bom? Então, eu não vou divagar muito sobre o livro, tá? Agora, começando a falar do livro mesmo, ele foi escrito pela escritora canadense Louise Penny. Pelo que eu entendi, ela ficou conhecida pela série de livros policiais do inspetor Armand Gamache. Essa série de livros tem cerca de 20 livros, pelo que eu vi. 9 deles foram traduzidos para o Brasil, tá bom? E o livro que nós vamos falar hoje, o livro A Natureza Morta, é o primeiro livro desta série de livros policiais, tá bom? Mas assim, não se assuste pela quantidade de livro. Por quê? Porque quando eu li o primeiro livro, eu percebi que este livro ele é uma história fechada. Então você pode ler o primeiro e se você gostou, ok, passa para o segundo. Mas se você não gostou, para ali no segundo mesmo. Eu já li 2 livros com 2 finais fechados já, entendeu? São histórias fechadas pelo que eu entendi. Eu já comecei a ler o segundo livro, tá? Então, se não for isso, quando eu terminar de ler o segundo livro, eu venho aqui e aviso para vocês. Mas pelo que eu entendi, cada livro é uma história fechada. E isso também já implica no fato de todos os livros não terem sido traduzidos para o Brasil ainda. Se caso eles não traduzam todos, até onde você ler, você vai terminar uma história fechada. Então você chegou ali e leu até o 8º livro. Tá bom, você leu 8 livros com 8 histórias diferentes, tá bom? É óbvio que você não pode ler fora de ordem. Quer dizer, na realidade você até pode, só que se você ler fora de ordem, pode ser que você pegue um spoiler de um livro anterior. Por exemplo, você leu o livro número 3 e depois foi ler o 1. Pode ser que no livro número 3 você pegue um spoiler do livro número 1. Então eu aconselho vocês a lerem o livro em ordem ali cronológica mesmo, para vocês não pegarem esses spoilers, para não estragar a sua experiência ficar a melhor possível, tá bom? Essa série de livros já vendeu mais de 10 milhões de livros, tá bom? Então é uma série muito, muito conhecida já é bem conhecida aí no mundo literário. Começando aqui a falar um pouco do porquê eu gostei desse livro, tá? Esse livro, ele é um pouco diferente, tá? A escrita dele é uma escrita bem leve, uma escrita bem fluida, então você vai ler uma página atrás da outra e vai querer continuar lendo, você vai se apegar a essa escrita, a essa maneira leve do livro, tá? A história também, ela é um suspense, é um mistério policial, só que assim, é um suspense um pouco diferente, não é aqueles livros assim que parece muita violência, que tem corpos, cadáveres expostos, tá? Tiro, bomba, porrada, não, é um livro mais para a linha de investigação mesmo. E o próprio personagem, Armand Gamache, que é um dos motivos de eu também ter gostado desse livro, ele é um policial que vai numa linha diferente de trabalho, tá? Ele não é igual aos outros policiais, truculento, que bate, que dá porrada, que dá tiro. Não que eu não goste desses policiais, eu gosto, inclusive eu gosto de ler. Não vou mentir para vocês, eu gosto desses livros também, tá? Mas este policial, ele é um pouco diferente. Ele gosta mais do que? De observar, ele gosta de conversar, de perguntar. Então ele fica observando, olhando, ele conversa com as pessoas, ele faz visita na casa das pessoas para ir descobrindo. E através dessa conversa, desse tete a tete aqui, ele começa a descobrir os fatos e começa a seguir a sua linha de investigação, tá? Então é um suspense policial um pouco mais leve, um pouco mais light. Pelo que eu percebi, pelo que eu entendi, esse tipo de suspense policial é chamado de cozy mystery, que são mistérios mais light, assim, que não tem tanta violência, que é um livro mais para você tentar desvendar o fato mesmo, tá? E não ficar montando aquele quebra-cabeça ou ficar vendo aquelas mortes violentas.
Agora falando um pouco do enredo desse livro, o enredo desse livro tem algumas partes bem legais, tá? Mas quando que começa ali? O enredo se passa ali na província de Quebec, em uma localidade chamada Three Pines. Three Pines é uma localidade pequena, com poucas pessoas, poucos moradores, onde todos os moradores ali se conhecem, tá bom? Todo mundo é amigo de todo mundo, fazem reuniões juntos, conversam, vão à igreja juntos, tá? O inspetor Armand Gamache, ele é chamado para investigar um crime que aconteceu naquele local. Quando ele chega em Three Pines, ele vê que tem um corpo que foi perfurado por uma flecha. E daí ele começa a investigar esse caso, tá? Ele vai pela primeira linha de raciocínio dele, ele começa a imaginar que pode ter sido um acidente. Porque naquela época ali em Three Pines, é temporada de caça, então está liberado a caça. E há muitos caçadores usando arco e flecha. Então ele vê que aquela mulher ela tem uma marca ali de arco e flecha mesmo, e ele começa a ir por essa linha de investigação, que pode ter sido um acidente, e a pessoa tem ali fugido porque ficou com medo de ser presa, tá? Só que isso aqui é um thriller, é um suspense policial, né? Então é óbvio que mais à frente ele vai ter que mudar a linha de raciocínio dele para uma questão de ter sido um homicídio e não um acidente. Vão surgir ali provas, fatos que dão a entender que então de fato foi um homicídio. E daí ele começa a investigar este homicídio, tá? Então essa história, este enredo vai girar em torno deste mistério, desta resolução, da resolução deste crime, aí melhor dizendo, tá bom? Tem uma cena até para vocês entenderem como esse personagem Armand Gamache é um inspetor policial, ele é meio caricato. A cena é a seguinte, tá? Ele tá em um bistrô que tem na cidade ali, e ele se reúne com o povo e começa a conversar sobre o crime. Então ele começa a perguntar um monte de coisa e as pessoas entram na onda e começam a responder, tá? E como o instrumento ali que matou a mulher foi uma flecha, e ele não entende muito de flecha, ele começa a perguntar para as pessoas realmente qual é a função das flechas, como elas são feitas, a dimensão, o material, se a pena é de plástico, se a pena é de verdade, se a ponta é diferente, se a ponta é de madeira, de metal, do que é. Ele tira todas essas dúvidas. E por incrível que pareça, as pessoas vão respondendo ele, vão explicando para ele, vão ensinando tudo sobre flecha. E só nessa conversa aí, nesse papo que ele está batendo, ele já começa a conhecer alguns fatos que já podem levar ele por uma linha de investigação e ajudar a resolver o crime, tá? E além dessa conversa, durante essa conversa, ele fica aqui, ó, de olho, olhando tudo e observando a reação das pessoas, a reação de pessoa por pessoa, e ele começa ali a anotar e olhar e ver quem que pode ser suspeito, quem não é, só observando e conversando. Ou seja, o negócio desse policial realmente é a parte da conversa, é a parte mais de conversa, a parte de observação, tá? Ele é um policial bem inteligente, ele consegue reparar os detalhes das coisas, entendeu? O jeito de trabalhar dele é esse, tá? É um jeito bem diferente dos outros policiais aí que gostam mais de medir força, de bater, de dar tiro. Não, o negócio dele é mesmo ficar olhando. Ficar olhando, observando, colhendo informações, tá? Então é esta a linha de trabalho dele, o jeito de trabalho, o método de trabalho dele, melhor dizendo, tá bom? Tem até uma cena que eu acho bem engraçado, que vocês vão entender um pouco do perfil do policial, tá? É que assim, ele tá dormindo e daí ele escuta um barulho na casa da pessoa da pessoa que foi morta. E ele começa a suspeitar, ó, pode ser o suspeito do crime lá dentro. Então ele sai correndo lá, ele e o outro policial, e daqui a pouco ele se dá conta que ele esqueceu a arma dele. Então imagine, um policial esquecer a arma. Veja como é o jeito de trabalhar desse policial. Você consegue ver que realmente a parte física da coisa, a parte truculenta, não é com ele. O negócio dele mesmo é a questão de observação, de conversa, a parte mais inteligente do serviço ali, né? Então ele realmente não é muito preocupado com a arma. Daí ele esquece, putz, esqueci a arma, como que eu vou fazer agora? E daí eles vão ter que ir lá no local, lá sem arma, sem nada. É bem engraçado essa cena, tá? Eu falei, pô, ele é um policial bem desapegado até da arma, para vocês terem uma ideia. Então, esse livro, quase finalizando aqui, tem uma série na HBO chamada Three Pines, que é a localidade onde ocorre o crime, né? Que nem eu falei para vocês. Essa série, acho que ela tem cerca de 6 episódios ali. E ela é uma adaptação desses livros, tá? Só que eu comecei a assistir essa série achando que eles tinham adaptado ali
o primeiro livro da série, mas pelo que eu percebi, eles já começaram adaptando o segundo livro. Então eu já nem quis assistir para não estragar, porque eu acabei de começar a ler o segundo livro, então eu não quero estragar a minha experiência, acabei não assistindo a série, tá? Mas tem a série para você assistir, se você quiser assistir, né? Eu só não sei dizer para você se a série ela é boa ou não é, porque eu não consegui assistir ali para não estragar a minha leitura, né? Então fica aí mais uma coisa para vocês, né? É óbvio que eu oriento vocês aqui a pegarem ali e lerem o livro antes de assistir a série, né? Porque pode ser muito mais interessante, tá bom? Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram este livro? Já leram algum livro da Louise Penny? Então, digam para mim aí nos comentários, tá? Vou ficar muito feliz aí em ver os seus comentários. Ah, tem mais uma curiosidade antes de encerrar o vídeo aqui para dizer para vocês, tá? A Louise Penny também escreveu um livro chamado Estado de Terror, que eu não li. Mas este livro foi escrito em parceria com a Hillary Clinton, a política americana, a esposa do presidente Bill Clinton, tá? Ela escreveu este livro em parceria com a Hillary Clinton. Então, o nome do livro se chama Estado de Terror. Dá uma conferida lá. Se você ler antes de mim e gostar, comenta aí nos comentários aí que eu quero também saber se é bom, tá? Porque se for bom, eu vou ler também, tá bom? Então novamente, tá? Me responda aí, o que vocês acharam desse livro? Não se esqueçam, deixem o like e principalmente se inscrevam no canal, tá bom? A inscrição de vocês é muito, mas é muito importante para esse canal crescer, tá? Naveguem pelo canal e vejam outros vídeos do canal. Uma visualização sua em qualquer outro vídeo do canal ajuda muito esse canal, ajuda mesmo esse canal a crescer, tá? Então vai lá, escolhe um outro vídeo, veja um outro vídeo de espionagem, de mistério, assista e deixa o seu like lá que eu fico muito feliz, tá bom? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo.